bola, inclusive, inverteu. Eu tinha anotado ontem 57-43, primeiro tempo para o Grêmio, depois foi exatamente o contrário para o Botafogo, e com 11 finalizações, 4 no gol. Então, assim, mudou o jogo e aí não achei o Grêmio tão bem nesse segundo tempo, não, porque aí o Botafogo cresceu, se impôs e saiu com o resultado, porque já que o Grêmio não conseguiu marcar, como o próprio Caçapa reconheceu, que foi até um milagre, usou essa palavra, no primeiro tempo, aí no segundo... Aí, 52-48, o meu total, era, né? 43-57, mas é por aí mesmo. Aí. Mas é isso mesmo, é a média dos dois tempos que você citou. Isso, ações na área, ó, como muda ali. Mas, enfim, achei que o resultado foi justo. Agora, os números o são Grêmio... completamente favoráveis ao Grêmio. Né? Sim, sim. O Grêmio poderia ter feito gols no primeiro tempo, não fez. Como o Caçapa reconheceu. Puxa, que bom que não fez. Aí ele muda o jogo, vai mais para cima e ele, Botafogo, faz 2 gols. Então passa a ser merecimento. Não sei se foi a melhor partida. O Renato gostou. Então, acho que talvez por isso a declaração do Renato vá nesse sentido, né? Vamos ouvir o Renato para a gente continuar esse debate, porque ele fala justamente sobre como o Grêmio jogou, independentemente do resultado. O meu recado hoje vai para o CNM. Eu estou calado já há alguns jogos. Eu não gosto de falar de arbitragem. Perdi o jogo, não é porque nós perdemos o jogo que eu vou fazer essa reclamação. E eu estou reclamando porque eu falei com o Guerra, falei com a diretoria agora no vestiário, eles me autorizaram a falar. Eu não vou atacar o CNM, pelo contrário. Eu vou fazer com que o CNM, ele tem que fazer. A pergunta que eu quero fazer para o CNM, você está cobrando a arbitragem? Eu quero saber o que você faz com o VAR. Eu quero saber por que o VAR não tem chamado os árbitros de campo nesses lances. Os 2 lances lá da Bahia e o de hoje, no momento que o adversário segura e puxa a camisa do Bitelo. Eu estou falando isso porque eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vi agora no vestiário os lances. Eu não vou dar minha opinião para você. Você que tem que vir a público e explicar. Chega de defender a arbitragem. Os árbitros brasileiros são muito bons, mas eles têm a máquina. Eles têm a máquina que se chama VAR. O VAR tem para corrigir. E eu não tenho visto isso. Outro trecho da entrevista aí reclamando desse lance, né? O Renato, depois de elogiar o próprio time, ele dá aquela intimada ali na comissão de arbitragem da CBF, CNM, nominalmente, pedindo pênalti neste lance, Oswaldo Pascoal. Para mim, ele tem 2 momentos de penalidade. Puxou e derrubou. O que fica... o Marçal puxa e derruba o jogador do Bitelo, né? O Bitelo. O que faz é que o Bitelo se estatela no chão, fica rolando depois, reclama, bate o braço e o árbitro não marca a penalidade máxima. Mas aí o Renato tem razão, o VAR tá para corrigir. Tem que corrigir, né? Eu sei que o VAR tem a mínima interferência com a máxima eficiência. É o que regulamenta o VAR, né? A utilização do VAR. Mas, gente, outra coisa, se funcionar o que vai acontecer, que a FIFA vai entrar em discussão agora no meio do ano, de o impedimento só ser marcado com um corpo na frente, né? Há uma vertente que aponta isso. Sim. Vai mudar o impedimento. O impedimento só será apontado se tiver um corpo à frente, um joelho, o bico da chuteira, o ombro, a cabeça, a testa, porque só fica a testa na frente assim, né? Se ficar... Isso aí não vai ter mais impedimento, só se tiver um corpo à frente. Isso tendo, o VAR vai ficar muito reduzido, porque não vai poder marcar mais impedimento. Agora é o corpo na frente. O corpo na frente, o bandeirinha é capaz de ver. Não deu para ver porque foi muito rápido. Aí o VAR pode corrigir. Mas esses lances de pênaltis, eu acho que são claros. O lance do pênalti no Santos, depois a gente pode falar. O lance do pênalti chegaremos no Santos lá. É muito curioso. Lances do jogo do Palmeiras também são muito curiosos. Então, tem coisa... Pênalti. O Bitelo foi puxado e derrubado. Foi pênalti. Na minha opinião. Vocês concordam? Todo mundo viu o pênalti ali? Eu fiquei em dúvida, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Eu tenho muita dificuldade de falar em pênalti, porque é todo dia, e eu... Uma hora eu acho, uma hora eu não acho, etc. Aí você vê um comentarista de arbitragem, um cara que apitou a vida inteira, a carreira dele foi isso. Um fala, claro, foi pênalti. O outro fala, não, o Bitelo se joga, não é assim. Entre eles, não é... Então, assim, a falta de critério é tamanha.
Se eles, que são especializados nisso, discordam, eu fico sem saber o que falar. Eu posso falar a minha opinião. Eu acho, né? Eu acho, mas seria uma base. Eu acho que o Bitelo exagera um pouco. Agora, que tem o puxão? Tem. O Marçal leva a mão e puxa. Não era para aquela caída toda do Bitelo. Ou seja, se tivesse marcado o pênalti, o Grêmio estaria bem tranquilo, talvez o Botafogo reclamando. Mas metade ia dizer, não, tá certo, puxou mesmo. Então, assim, mas esse aí é o de menos. Agora, o do Goiás, o do Rios, no Everton, são jogadas muito semelhantes e com marcações muito diferentes. Então, aí sim, eu acho que o CNM, que hoje grava, né? O CNM grava a segunda e divulga a terça. Segunda ele grava para divulgar alguém vai amanhã. ser suspenso, ele vai ter que dar muita explicação hoje, não é possível. E aquela palavra coerência, onde é que anda? Opa! Não tem, entendeu? Cadê, Zinho? Cadê a coerência do futebol? Cadê critério? Mas o Renato, viu, Zinho? O Renato não citou isso. Eu acho que você viu a entrevista toda, né? Ele enumera 3, 4 e ele também fala do pênalti do Goiás com o Santos, que não tinha nada a ver. Ele falou, no jogo hoje, 11 da manhã, não sei o quê. Então, este do Goiás com o Santos, Zinho, o CNM vai ter que fazer alguma coisa. Mas assim, é aquela coisa da interpretação que a gente fala aqui toda hora, né? Um dia é pênalti, no outro dia não é pênalti. Quantas vezes a gente repete isso? Pra mim não foi, mas daqui a pouco, na outra semana, vai ter um lance parecido e tem árbitro que dá. Eu confesso que esse lance mostrado nesse ângulo, eu não daria pênalti. Eu também não. Agora, eu vi esse lance em outro ângulo, mais próximo. Aí fica muito nítido os dois braços do Marçal no peito do Bitelo puxando a camisa. Aí eu confesso que aí não tem como não marcar o pênalti. Olha como é que é, né? Então é o VAR mesmo, é a máquina. Aí tá muito longe. Então, assim, parece um lance que até ele cava mais do que... Tem a mão ali, mas não mostra... essa mão foi suficiente para tirar ele da jogada. Agora tem uma outra imagem mais próxima que mostra o puxão na camisa. Então é isso que o Renato deve ter visto e aí ele reclama do lance. Mas é um lance polêmico. Para muita gente não vai ser. Eu também vou concordar com o Pascoal, daria pênalti. Muito obrigado. O Renato publicou, Zinho, na rede social dele, exatamente a hora que tem o puxão. Ele tem a foto, assim, da camisa sendo puxada. Puxada mesmo. Foi puxada. Desculpa a nossa equipe de produção e tal, né? Assim, mas eu vi essa outra imagem e aí ela é próxima. E aí eu concordo, mais uma vez, ele discorda de mim toda hora, mas eu concordo com ele. Obrigado, isso me ajuda muito, isso me colabora. Aí a foto que o Mauro citou. Mas aí é estático, né? Estático é sempre mais difícil. Não, mas você vê a camisa sendo puxada. Não, aí vem aquela história suficiente para o Bitelo ter dado esse salto para trás e tal. Não, mas puxou. Enfim. Tem outros lances que eu tenho mais certeza do absurdo, como, por exemplo, o jogo do Santos. Falaremos daqui a pouco. Mas agora, olha como as coisas são interpretativas no